Olá, inspirados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Inspira Investimentos. Eu sou Jonas Ferreira, educador financeiro e planejador financeiro, e hoje nós vamos tratar de um assunto de uma maneira um pouco mais completa do que pelo menos se vê na grande mídia, né? Nós vamos falar sobre a segunda parcela do auxílio emergencial. Isso, o auxílio que foi anunciado pelo governo lá em março, né? E pelo primeiro calendário que se havia, os pagamentos podiam acabar até totalmente em maio, das 3 parcelas. Mas agora que estamos gravando no dia 15 de março, né, isso ainda não aconteceu. Então vamos ver o que nós temos de paradigmas e visões para o futuro nesse cenário de onde só uma parcela saiu ainda e nem para todas as pessoas. Vamos para o vídeo. Para quem talvez ainda não está acompanhando tudo que está acontecendo, o governo federal, né, atualmente, onde o presidente é o Jair Bolsonaro, apresentou como uma maneira de se combater a fome e o desemprego indiretamente causado pela pandemia, anunciou um programa onde que as pessoas vão ter um auxílio chamado auxílio emergencial de R$ 600 para famílias comuns, R$ 600 por pessoa, e se for uma mãe solteira que cria os seus filhos sozinhos, esse auxílio pode chegar até R$ 1.200. A separação desse auxílio foi feita em 3 parcelas, que seriam divididas dentro de um prazo que, na primeira tabela, pelo menos, né, estava entre 15 a 20 dias de diferença de um dia para o outro. Só que, o que acontece? Ao passar do tempo, o governo foi mudando essas perspectivas da segunda e terceira parcela até chegar a um ponto onde não se tinha nenhuma tabela de quando seriam as datas e só ficava se prorrogando o anúncio dessas datas. Mas por que o governo está fazendo isso? É má vontade? É não querer pagar? Vamos falar do que são dados, né? Afinal, homens mentem, mulheres mentem, mas números não. O governo ele tem tentado ao máximo, mesmo os gastos aumentando de forma exponencial e a receita diminuindo drasticamente durante esse período da pandemia, o governo tem tentado da maior forma possível não emitir dinheiro, não precisar criar mais dinheiro, né, ao Banco Central, imprimir mais reais, porque isso acabaria causando inflação indiretamente num médio prazo, assim. Afinal, o consumo está bem baixo no momento. E isso é o que eles têm tentado evitar ao máximo de fazer. Então, se você está precisando de mais dinheiro e não pode criar dinheiro, o que você faz? Algum lugar que já estava dentro do orçamento do começo do ano vai ter que abrir mão de alguma parte dos seus recursos. E é isso que vem acontecendo. Então, não se tem criado novas notas de reais para poder pagar o auxílio, e sim tem sido remanejado dos ministérios e de algumas outras partes do governo, aonde que estava dando para enxugar, ou o programa de privatizações que não para, e isso tem transformado na renda para poder pagar os beneficiários do programa auxílio emergencial. O que complica ainda mais essa visão do ministro, né, da área dele, querer ajudar nesse pacote, é a questão da incerteza, tanto econômica como política. Porque se ele não tem, a cada dia, ele tem menos certeza de quando ele vai poder ter aqueles recursos de volta, que serão captados, né, lógico, por impostos que nós mesmos pagamos, ele vai tentar ao máximo reter aqueles recursos que ele já tem. Porque ele tem metas para bater, ele tem um orçamento que ele fez no começo do ano. Então, assim, ele já estava tudo estruturado para seguir aquele ano e está tendo que abrir mão dos seus recursos para poder atender o auxílio emergencial. Coisa que alguns ministros ainda têm uma resistência muito grande, porque o orçamento já tinha sido bastante enxugado. A gente sabe que o Brasil ainda não escapou totalmente da crise e não tem uma gordura real desse dinheiro para poder se queimar. Então, o que está realmente saindo para o auxílio é de áreas que vão fazer falta em outras. É um momento de emergência, como o próprio auxílio fala, mas sim vai fazer falta em outras áreas e está tendo uma certa resistência, também não posso tirar a razão deles, sobre a questão dos ministérios para poder remanejar esse dinheiro. E para poder piorar ainda esse cenário que já está complicado na questão econômica, ainda entra a questão política. Porque na economia nós trabalhamos com cenários, ou seja, não existe uma verdade absoluta, porque nós não temos bola de cristal. Então, assim,
nós trabalhamos com o cenário, isso daqui pode acontecer, mas pode ser isso daqui também, ou isso daqui. Então, daqueles 3 cenários, por exemplo, né, se tira o mais possível a cada dia, a cada semana em que os fatos vão acontecendo e vamos analisando os dados econômicos, os dados políticos e etc. E outra crise que vem acontecendo na política, que acaba por atacar esse cenário futuro, né, é a questão da crise, principalmente neste momento que eu estou gravando, entre Bolsonaro e Moro, porque a mídia vem fazendo um peso muito grande na questão, principalmente do vídeo que ainda não foi divulgado, aonde que diz ter conteúdos até que poderiam levar a um impeachment, por exemplo. E isso dá uma incerteza muito grande. Se o governo federal não consegue, até por questão de acusações, ter uma clareza muito grande de governo daqui 1 ano, 2 anos, fica difícil demais para poder remanejar recursos para uma área que é emergencial. Então, assim, você pode estar fazendo medidas emergenciais de solução rápida que vai trazer problemas extremamente grandes no futuro. Então, esses são os 2 motivos principais por não termos ainda uma segunda parcela com data sobre o auxílio emergencial. Primeiro, dificuldade econômica dos ministérios para poder remanejar esse dinheiro. E segundo, crise política que dá mais dificuldade ainda para a economia enxergar a questão política num prazo um pouco maior do que, poderia dizer, até 3 meses. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o auxílio, comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Muito obrigado e até a próxima.